Fala moçada, beleza? Voltando com o nosso curso de React. Hoje nós vamos começar a aprender sobre componentes de classe. Até então a gente vem trabalhando com componentes funcionais no nosso curso e hoje é o grande dia onde nós vamos migrar do aprendizado de componentes funcionais para componentes de classe. Bora para a prática? Então pessoal, aqui já com o aplicativo que a gente vem trabalhando, na aula passada nós aprendemos a trabalhar com Local Storage, então vamos limpar esse conteúdo aqui para a gente começar com o app zerado. Deixa eu tirar isso aqui e substituir esse label por um H1 aqui. Só para a gente ter um textinho aqui inicial. Componentes de classe. Muito bem. Vamos tirar esse use state aqui, que a gente não vai precisar dele por agora. Então a gente tira para não ficar nada sendo utilizado ali de graça, né? Componentes de classe, tá aqui. Vamos lá. Bom, então até então, todo novo componente que a gente cria, nós estávamos usando esse modelo aqui, tá? Que é o modelo de componente funcional ou componente de função. Uma outra característica, uma outra forma de trabalho que a gente pode usar aqui no React é criar os componentes de classe, utilizando os conceitos de classe de JavaScript. Show de bola? Show de bola! Então vamos lá, vamos começar a aprender aqui como é que funciona essa questão e as diferenças de componente de classe e a diferença de componente funcional. Mas antes, você que não é inscrito, já se inscreve aqui no nosso canal. Clique aí no se inscrever rápido e fácil, não vai atrapalhar o vídeo, meu bom. Clicou no se inscrever, já faz parte do nosso time. Aproveita e ativa o sininho, badala o sininho aí, porque aqui são aulas de segunda a sexta e ao meio-dia. Não todos os dias, mas ao meio-dia a gente solta também os nossos vídeos alternativos, como o Daily Vlog e outros vídeos aí aqui do canal. Mas as aulas pontualmente às 18 horas de segunda a sexta. Então, para ajudar a gente, deixa o seu like aqui, que isso é muito importante pra gente. Ajuda demais o nosso canal. Não esquece pro final não. Clica agora aí que você já garante o seu like, já garante a sua ajuda. Também segue a gente no Instagram. Ok? Segue a gente lá no Insta, que eu abro caixinha de perguntas, interajo com a galera, posto conteúdos diferentes aqui do canal. Show de bola? Espero lá, hein? Espero lá no Insta. Bora então, vamos lá. Vamos criar então um novo componente aqui, ó. Vamos vir em arquivo novo e vamos chamar esse primeiro aqui de classe, tá? Pra gente poder praticar. Então eu vou salvar, já com o nome já tá, vou colocar aqui em componentes. Ok? Vou chamar de classe.js. Ok? Beleza. Começamos aqui com o import da mesma maneira. Então, import React from React. Ok? E agora aqui que entra a grande diferença. Aqui, ao invés de a gente iniciar com o componente funcional, nós vamos criar uma classe e aí vem das características, das funcionalidades de trabalho com classe lá em JavaScript, em S6, nas últimas implementações de JavaScript. É o mesmo modelo de trabalho, ok? A mesma regra que a gente entende lá, nós vamos utilizar aqui. Então, class, o nome da classe, ok? Palavra-chave que vai indicar que eu estou criando uma classe, o nome da classe, ok? E aqui nós temos que usar herança. Para quem não lembra o que é herança em orientação a objetos, é quando um objeto herda uma classe, o objeto de uma classe herda outra classe. Eu tenho uma classe pai com as características, né, os comportamentos padrões que a classe que está herdando vai ter. Então aqui eu estou herdando, ó, extends, e vou falar que eu vou herdar, eu vou estender de React component, ok? Então, conceito de programação orientada a objetos, herança. Eu estou falando que a minha classe, que tem o nome de classe, certo? Está herdando da classe component, lá do React, beleza?
Uma outra característica aqui diferente dos componentes funcionais é que a gente tem que chamar aqui a função, o método render. E aqui dentro do método render é que nós vamos utilizar o return e construir o nosso componente aqui dentro, ok? E aí entra aquela mesma regrinha. Então nós vamos dar aqui ó, um export default classe. Show de bola? Show de bola. Aqui então nós precisamos montar a nossa classe. Aqui ó, componente de classe. Vamos colocar aqui primeiro, né? Primeiro componente de classe. Show? Já criamos um componente em modo de classe. Vamos utilizar ele lá dentro do nosso aplicativo e aqui não tem diferença nenhuma. Pode misturar componente funcional com componente de classe? Pode, não tem problema nenhum. Isso não é uma regra impeditiva, não é um erro, não é uma má prática, não tem problema nenhum misturar componente funcional com componente de classe. Vai funcionar exatamente da mesma maneira, não vai dar erro nenhum. Então vamos dar aqui um import classe from, tá em componentes e é o nosso componente classe, beleza. E aqui nós vamos usar normalmente, aqui ó, classe, fecha, salva, vamos voltar aqui, tá aqui ó, isso aqui vem do app, né, aquele H1 do app, e esse aqui é o H1 do componente, né, primeiro componente de classe. Show de bola? Então viram que não tem segredo, não tem muita diferença não. A gente tem que atentar aos detalhes, onde eu tenho que herdar da classe React Component, certo? E ao invés de utilizar diretamente o return, quem vai fazer o retorno que é o render, tá? E aqui vale aquele mesmo esquema. Se eu não quiser usar export default aqui embaixo, eu posso colocar também aqui em cima, ó. Recorta, cola lá, export default class, que eu vou exportar para quem fez a chamada, certo? Aqui também funciona exatamente da mesma maneira, ó. Salvei, voltando aqui no app, tá lá, tudo lindo, maravilhoso. Beleza? Então, para criar, não tem muitos detalhes, não. Agora, tem algumas observações, alguns pontos importantes que nós temos que observar. Porque como a gente está trabalhando com componentes de classe, a gente tem os conceitos aí de construtores. Como nós estamos herdando, nós temos que implementar o conceito de super, principalmente quando a gente for trabalhar com props. O recebimento de props ele vai ser um pouquinho diferente. Vamos ver tudo isso daí ainda na aula de hoje, para a gente ficar craque em componentes de classe. Se eu quiser passar uma propriedade e quero capturar essa propriedade lá dentro do componente de classe, como é que nós vamos fazer? Eu vou colocar aqui, ó, vou passar a props canal com valor fixo, CFB cursos. Show de bola? E agora eu quero pegar essa propriedade aqui, canal, aqui dentro do meu componente de classe. Notem aqui que ele não está usando ainda, tá? Porque nós não capturamos aqui dentro, beleza? Então, nesse caso, nós temos que trabalhar com o conceito de construtor. O que é o método construtor? É aquele primeiro método que vai ser executado automaticamente na classe quando eu instanciar um objeto dessa classe. Essa é a definição básica de construtor. Então eu estou utilizando o objeto aqui, basicamente eu estou criando eu estou utilizando a classe ali, o meu elemento, eu estou criando um novo objeto dessa classe, tá? Eu estou instanciando essa classe para me usar dentro do meu programa. Então aqui, ó, o construtor em JavaScript, a gente cria da seguinte maneira: constructor, certo? É o método construtor. Automaticamente, criei um objeto dessa classe, o construtor vai ser chamado. Na programação orientada a objetos tradicional, o construtor ele é o método que tem o mesmo nome da classe. Em JavaScript tem essa pequena diferença aqui, o método construtor vai ter o nome constructor. Show? E aqui em constructor eu vou pegar o props, certo? As propriedades que estão sendo passadas aqui
eu vou capturar aqui em props. E aqui tem um detalhe muito importante que a gente tem que observar. Aí é uma característica da implementação. Nós temos que enviar esse props para a classe Py, para a gente poder utilizar e não ter erro aqui dentro do React. Então aqui nós vamos utilizar o super, ok? E passar também aqui props, certo? Props. Para quem não lembra o que é o super, é aquele comandinho, aquele métodozinho especial que chama o construtor da classe Py. Então eu estou criando aqui, ó, esse constructor, ele é da classe beleza? Com o nome de classe. Mas classe herda de component. Component também tem um construtor. E para eu chamar o construtor de component, a gente usa o super. Então eu estou passando, além de chamar o construtor de component da classe Py, eu estou passando props para ele. E aí a gente pode utilizar sem problema nenhum. Da mesma maneira. Quase da mesma maneira. Quer ver? Vamos criar um P aqui. E eu quero escrever aqui, ó, o texto canal e utilizar o conteúdo do props canal. Só que aqui o return, a mesma regrinha, tem que retornar somente um componente. Então eu posso retornar isso aqui dentro de uma div, tá? Ou pode ser um section, qualquer coisa, né? Qualquer coisa que a gente precisar. Como é que eu capturo o props aqui? Até então, em componentes funcionais, bastava a gente usar props, ponto, o nome do atributo, que no caso é canal. Canal. Beleza? Aqui ele já até completou para mim, eu não queria que ele fizesse isso aqui não, porque eu queria que vocês entendessem aqui a diferença. Aqui, ó, aqui é o tradicional, é componente de função, só que não vai dar certo. Olha só, tá vendo? Por quê? Porque aqui a gente tem que usar o this, porque o props, nesse caso aqui, ele está sendo usado, instanciado dentro do construtor, ele está sendo referenciado dentro do construtor. Então eu tenho que usar aqui um this para fazer referência ao próprio elemento, ao próprio componente, para pegar os props aqui do próprio componente. Beleza? Então no caso de componentes de classe, aqui ó, já funcionou, tá vendo? Canal CFB cursos, ok? E a mesma coisa para qualquer propriedade que eu for passar. Se eu for passar a propriedade curso com o texto curso de React, a mesma coisa aqui. Vou colocar o texto curso, this props, curso. Salva, volta lá, curso de React e CFB cursos, que foram os valores passados para as devidas propriedades. Ok, pessoal? E o restante aqui, até então é basicamente a mesma coisa, mas nós vamos continuar esse assunto, ainda vamos falar sobre métodos, bind, state, que é um pouquinho diferente, ok? Mas na aula de hoje nós tivemos essa introdução aí de como utilizar componentes de classe aqui em React. Próxima aula a gente continua exatamente desse ponto onde nós paramos. Show de bola? Quem não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho, clica no joinha, segue a gente no Insta. Até a próxima aula, um forte abraço. Tchau, tchau.